Olá, meus amigos. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse evento organizado por essa conceituada empresa, a quem eu agradeço de coração pelo convite. Em especial, a minha amiga Lieda, que quando ela me disse assim, Fábio, eu quero lhe fazer um convite. Se você não faz um convite, você convoca, né? E eu estou muito feliz aqui de estar aqui hoje, atendendo o pedido da nossa amiga Lieda e estar participando com vocês aqui desse debate, dessa troca de informações, de conhecimento, né? Então, para mim é um prazer. Então, eu fiquei incumbido aqui com a missão de falar sobre o CPC 46, mensuração do valor justo, tá? Meu nome é Fábio Lira, eu milito na área de auditoria, eu sou auditor independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliários, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, e nas disciplinas de auditoria e de contabilidade avançada, e vou estar aqui, aproveitando esse momento com vocês, está discutindo sobre o CPC 46, né? Mensuração do valor justo. Tá. Como qualquer pronunciamento, ele foi constituído com um determinado objetivo. E qual foi o objetivo desse pronunciamento? O primeiro objetivo desse pronunciamento foi definir efetivamente o que é valor justo. Na verdade, foi alinhar ao conceito do FASB, né? Foi feito um alinhamento do conceito que se tinha de valor justo em IFRS, foi alinhado esse conceito de valor justo com o FASB. Tanto é que as normas de valores justos, tanto IFRS, BR-GAAP e US-GAAP, elas são muito parecidas, né? Então, assim, principalmente, a diferenciação é mais um S-GAAP, mas aqui pontos bem específicos da norma. Num modo geral, são bem semelhantes. Então, o objetivo era definir o conceito de valor justo, né, deixar alinhado, fazer esse alinhamento com o FASB, estabelecer um único pronunciamento, não é? Um único pronunciamento para a mensuração do valor justo. Nós sabemos que nós temos várias normas que têm seus ativos e passivos avaliados a valor justo. Contudo, nós não tínhamos uma orientação de que técnica aplicar, em que momento aplicar, em que tipo de ativo aplicar. Então ficava um pouco subjetivo e até mesmo sem um direcionamento de premissas, até para que nós possamos fazer as escolhas adequadas. Porque o valor justo, para mim, é o valor mais adequado em relação ao preço de saída daquele ativo. Estabelecer também divulgações sobre mensurações, porque muitos pronunciamentos, o usuário da contabilidade, ele ficava querendo ter informações sobre como foi calculado aquele valor justo, com base em que estimativa, quais foram as técnicas que foram utilizadas, e também ficava na definição se foi a técnica mais apropriada na mensuração daquele valor justo. E aí, esse pronunciamento, ele veio também fazer essa orientação dos requisitos mínimos a serem divulgados, né, em relação à informação sobre o valor justo, como, por exemplo, o nível, né, o nível hierárquico da classificação a valor justo, qual a técnica que foi utilizada, qual foi a abordagem que foi utilizada, quais foram as premissas que foram utilizadas. Então, ele veio gerar todo esse direcionamento, toda essa disclosure. Agora eu abro um espaço aqui, lembrando também a orientação ao CPC 7. Não adianta fazer checklist de norma. Vamos divulgar o que é relevante. O alcance dessa norma é que ela alcança todos os pronunciamentos que têm seus ativos, que permitem que seus ativos e passivos sejam avaliados a valor justo. Não só aquelas que têm o pronunciamento avaliado a valor justo, mas também valor justo líquido, que nada mais é do que o valor justo diminuído das despesas com aquela venda respectiva. Tá? Então, todos os CPCs que possuem a permissibilidade de avaliação a valor justo dos seus ativos e passivos, ele é alcançado por essa norma. Contudo, alguns CPCs não está coberto por essa norma. Quem são esses CPCs? O CPC 10, pagamento baseado em ações, o CPC de arrendamento, que na verdade vincula mais a sua mensuração a valor presente, e nem sempre valor presente é valor justo, tá? O CPC de estoque. Por que o CPC de estoque? Porque o CPC de estoque diz o seguinte, que o estoque deve ser avaliado por custo ou valor realizável líquido.
Dos dois, o menor. Valor realizável líquido é um outro conceito, não é o conceito de valor justo. Mais na frente, nós vamos aqui estabelecer as diferenciações entre o valor justo e valor realizável líquido. Tá? Então, o que seria valor justo? Né? Valor justo, na verdade, segundo esse pronunciamento, define valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada. Quando ele fala assim que numa transação não forçada, é que não há pressão para realizar essa transação, nem por parte do comprador, nem por parte do vendedor. Então seria uma transação não forçada, onde ambos estariam tentando o melhor benefício econômico e que, dentro dos padrões normais de negociação, chegaria-se a um valor que atenderia ambas as partes. Porque essas partes são participantes do mercado. Se são participantes do mercado, que entendem do negócio especificamente. Então, o valor justo, ele é um valor de saída atribuído a ativos e passivos. Tá? É considerado valor justo o valor que se teria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência do passivo em uma transação não forçada, sem pressão. Ela vai acontecer independente de qualquer pressão, da necessidade financeira de alguma das partes, tá? De necessidade de negócio, a tempestividade, ou seja, não é uma transação forçada, porque se for uma transação forçada, alguém vai levar vantagem, e aí não estaríamos dentro do conceito de valor justo. Então, valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado, ou seja, conhecedores do negócio, na data de mensuração. E aí tem um aspecto importante, que quando a gente fala que é a venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo, e aí a gente temos que entender que nós temos ativos e passivos com características distintas. Então, na hora de observar esse valor que deveria ser recebido pela venda de um ativo ou ser pago pela transferência de um passivo, nós temos que entender, lá na frente nós vamos ver isso, que tem que ser levado em conta a característica desse ativo ou a característica desse passivo. No caso dos ativos, a característica de geração de fluxo de caixa futuro desse ativo. Valor justo é uma mensuração baseada em mercado. Valor justo é uma mensuração baseada em mercado. E não uma mensuração específica da entidade. E agora vou voltar lá, qual é a diferença entre valor justo e valor realizável líquido? Valor justo é uma mensuração que eu vou buscar ela no mercado, eu observo ela no mercado, em um mercado ativo. O que é um mercado ativo? Onde tem pessoas sempre querendo comprar e vender, os preços são públicos. Mercado principal, que o volume de negociações é um volume relevante de negociações. Então, quer dizer que valor justo é um valor baseado no mercado. A mensuração a valor realizável é o preço para a entidade. Então, por exemplo, quando a gente diz que o estoque, eu vou avaliar o estoque a custo ou o valor realizável líquido dos dois o menor, esse valor realizável, para mim, é o valor que a empresa pretendia realizar, é o seu preço de venda. E que necessariamente seu preço de venda não é valor justo. Valor justo, baseado no mercado. Valor realizável é baseado nas expectativas que a empresa tem de realização daquele bem. Ou seja, são específico da empresa. Ok? Então, valor justo, mensuração baseada no mercado. Valor realizável, mensuração baseada, uma mensuração baseada específica da empresa. Ok? Então, nesse CPC, ele fala sobre as técnicas
de avaliação a valor justo. E ele divide essas técnicas em abordagem. A primeira abordagem é a abordagem de mercado. Vou voltar. Que mercado? Mercado principal ou mercado mais vantajoso. Abordagem de mercado é a cotação desse valor justo daquele bem num determinado mercado principal. O que seria mercado principal? O mercado onde tem um volume de negociação mais relevante. Mercado vantajoso, mais vantajoso, seria, na verdade, em detrimento do mercado, ou seja, na ausência do mercado principal, existem outros mercados para ativos e passivos idênticos, só que não é considerado o mercado principal, tá? Porque o volume de negociação não é tão relevante. Então, a abordagem de mercado é uma abordagem observável e é uma abordagem baseada em preço de mercado, em cotação a mercado, seja no mercado principal, seja no mercado mais vantajoso. Existe a abordagem de custo, que é a mais utilizada, de custo de reposição. E o que seria essa abordagem de custo de reposição? Seria efetivamente o preço, se eu fosse repor esse ativo, o quanto eu teria que pagar pela situação desse ativo hoje, diminuído dele as obsolescências, ou seja, a depreciação daquele determinado bem. Tá? Então, eu tenho a primeira abordagem, que é uma abordagem de mercado. A abordagem de mercado é uma abordagem observável, ou seja, eu consigo observar, eu consigo conferir, eu consigo confirmar aquele valor justo, porque eu tenho lá um mercado ativo daquele bem. Tá? Abordagem de custo de reposição e, por fim, uma abordagem baseada, alguns chamam baseada em resultado e rendimentos, hoje outros chamam de baseado em receita, que essa abordagem são abordagens não observáveis. Ou seja, eu não tenho como conferir, esses itens não estão em um mercado ativo que eu possa fazer a confirmação. Normalmente, essas abordagens são baseadas em técnicas de finanças, em valuation, tá? E essas abordagens, na verdade, as premissas que são utilizadas devem ser as premissas que os empresários, que as empresas precificariam esse determinado ativo, tá? Então, só para que a gente volte aqui, técnica de avaliação a valor justo. As abordagens que existem, eu posso fazer uma abordagem, uma avaliação a mercado, ou seja, observar cotação em mercado principal ou mercado mais vantajoso, a abordagem de custo, né? E tem a abordagem de receita, que é baseado em fluxos de caixa futuro trazido a valor presente. Agora, as premissas, perpetuidade, essas premissas é que elas devem refletir, né? Elas devem refletir o que o investidor ele faria, né, para precificar esse determinado ativo. O que é que ele levaria em consideração, tá? A gente vai ver isso mais na frente, uma coisa mais detalhada. Então, vamos entender aqui essa abordagem de mercado. Aí eu disse, essa abordagem de mercado pode ser no mercado principal. Vamos entender o que é mercado principal. Mercado principal é aquele mercado que eu tenho um maior volume de negociação daquele ativo. Mercado mais vantajoso, com a ausência de um mercado principal, dos mercados que existem para a minha cotação, eu vou escolher o mercado mais vantajoso. Só que aqui nós temos algumas coisas a serem observadas. Quando nós formos realmente na prática, fazer essa precificação a valor justo. Vamos para o exemplo. Nós temos aqui o mercado A, considerado o mercado principal, por quê? Porque o volume de negociação dele é o mais relevante. Nós temos o mercado B, que o volume de negociação é de 12 mil, e o mercado C, que o volume de negociação é de 6 mil. Tá? Quando a gente vai avaliar o preço, o valor dele no mercado, o mercado A está valorando a 50, o mercado B está valorando a 48,
e o mercado C está valorando a 53. Mas vem a primeira pergunta. Segundo a norma, qual é o reconhecimento inicial? Ele tem que levar em conta apenas o preço do ativo no mercado? Bem, se você vai fazer pelo mercado principal e só não faria por ele se tivesse a ausência dele, aí que você ia buscar um mercado mais vantajoso, mas existindo o mercado principal, o preço, a precificação dele não pode ser ajustada, exceto quando os custos desse ativo tiverem custo de transporte. Fábio, e os outros custos na transação, tributo, comissão, comissionamento, esses custos não entram não? Eu não tenho que diminuir para achar o valor já diminuído dessa transação? Não. O valor justo será o preço dele lá no mercado. E se esse ativo tiver custo de transporte, como é o caso de commodities, essas commodities vão ter que ser precificadas o valor justo, os 50, menos os 3 que está colocando aí no slide de vocês. Ou seja, o meu valor justo para preços cotado em mercado principal seria de 47. Mas, Fábio, eu estou observando aqui que teve custo de transação de 1. Eu não deveria registrar 46? Não. Tá? Mercado principal, o preço é o valor que está lá no mercado. Reduzindo apenas, se existir, o custo de transporte. Ele não é ajustado por preço de transação. Diferente do mercado mais vantajoso. No mercado mais vantajoso, além do custo de transporte, eu tenho que também fazer a retirada do custo de transação. Então, se a gente, digamos que o mercado não possui esse mercado A, só tem o mercado B e mercado C. Então, quando eu fui fazer a cotação, qual o preço que eu vou verificar para comparar efetivamente no mercado, quem seria o mais vantajoso? Após de que cálculo? Após o primeiro, que é só o preço depois o possível valor justo depois do custo de transporte, ou lá o valor justo líquido lá no finalzinho? Que foi 43 no mercado B e 48 no mercado C. Então, ó, para mercados que não seja mercado principal, que você vai escolher o mais vantajoso, o preço será líquido do preço da transação. Você também tem que diminuir o custo de transação, além do custo de transporte. Então, desse exemplo aqui, na verdade, o mercado mais vantajoso seria qual? Seria o mercado C, onde o preço que favorece 48. O que é esse mercado mais vantajoso? É o mercado que ele otimiza o valor dos meus ativos, né? Ele otimiza o valor dos meus ativos e digamos assim, desvaloriza os meus passivos. Então, esse seria o conceito de mercado mais vantajoso, tá? Então, nesse caso aqui, o mercado mais vantajoso seria o mercado C. Passamos agora para a hierarquia. Então, nesse pronunciamento, o que aconteceu nesse pronunciamento? Esse pronunciamento, olha, nós temos aqui a permissibilidade das abordagens, mas aí a gente precisa ter um direcionamento, saber o que aplicar, quando aplicar. E se eu tenho 3 abordagens, quais dessa abordagem eu tenho que seguir algum padrão? Alguém tem que vir primeiro? Sim. Na hierarquia da utilização de avaliação a valor justo, a alta prioridade é preço cotado em mercado. A alta prioridade são os preços cotados em mercado, seja mercado principal, seja mercado mais vantajoso. E aí eles não são ajustados. São ajustados apenas pelos custos de transporte. Ok? Então, ó, a primeira premissa é essa. Dentre as opções que eu tenho, que seria o mercado, abordagem de mercado, abordagem a custo, abordagem a receita, dentro das opções que eu tenho, se eu tiver essas três situações de opções para realizar o meu valor justo, eu vou dar prioridade à cotação a mercado, em preços cotados no mercado. Ah, mas eu vou fazer aqui, eu tenho as premissas para fazer
o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. Mas você consegue observar esse preço? Existe um mercado principal para esse ativo? Existe um mercado ativo? Existe. Então, você vai ter que abdicar desse avaliação a valor justo e vai ter como prioridade os preços cotados a mercado, que, na verdade, é o nosso nível 1. Então, nível 1 na hierarquia é preço cotado a mercado. E a mais baixa prioridade são os dados não observáveis, que aí os dados não observáveis são realizados através de avaliações e baseado em diversos métodos que a literatura consagra, né? Então, assim, dentro da hierarquia, estabelecer uma orientação quando a empresa, quando o gestor vai avaliar determinados ativos e passivos a valor justo, que são vinculados, permitidos pela norma, eu tenho que entender que se eu tenho um mercado, eu tenho um ativo cotado em mercado, eu tenho que dar prioridade a ele do que qualquer outra técnica. Ok? E a mais baixa prioridade vai ter que ser os dados que não são observáveis. Tá? Então, nível 1, são preços cotados em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de sua mensuração. Nível 2, são informações observáveis para ativos ou passivos, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados em mercado. Tá? Então, na verdade, o nível 2, as informações que eu tenho também são observáveis, mas não são preços cotados em mercado. Então, a gente vai ver lá na frente que tipo de observações são essas. Isso normalmente ocorre para ativos não financeiros. Tá? Um exemplo do nível 2 seria a mensuração a custo. Que a mensuração a custo é feita também com informações observáveis. E o nível 3 são dados não observáveis. Ou seja, dados que refletem, dados que eu não consigo visualizar a sua confirmação, ela não está fácil para o investidor na hora que ele vê essa mensuração ao nível 3, não é? Ele ele não consegue fazer essa confirmação tão rápida, não está tão acessível como se tivesse no mercado ativo. Contudo, esse nível 3, ele deve refletir as premissas que o participante de mercado utilizariam para precificar tais ativos e tais passivos, tá? Incluindo premissas de risco, tá? Incluindo premissas de risco, tá? O efeito que o risco tem é o nosso betinha, o beta, dentro do cálculo do valuation. Agora entenda, no cálculo do valuation, as premissas devem refletir as premissas que o participante do mercado utilizariam ao precificar o ativo e o passivo, tá? Lembrando, maior nível, o principal nível é o nível 1, que são preços cotados no mercado. Na ausência desses preços cotados em mercados, eu vou para o nível 2. E na ausência do nível 1 e do nível 2, eu vou para o nível 3. Então, agora nós temos um direcionamento. Então, vou voltando aqui só para bater o que eu acho que é o ponto principal dessa norma. A prioridade, a nossa alta prioridade, quando a gente vai avaliar um ativo ou passivo a valor justo, é cotação em mercado. Então, só para a gente fazer um resuminho aqui, ó, nível 1, preços cotados em mercado. Então, por exemplo, preços cotados em mercado ativo. Se eu quero fazer a precificação de automóveis, de motos, eu vou nesse site aqui da WebMotos, que é um exemplo de um mercado ativo, de um mercado principal de motos, especificamente do ativo que eu esteja avaliando, né? Nível 2, outros itens observáveis, que não são preços cotados em mercado. Ou seja, eu posso utilizar outros inputs observáveis, taxa de juros, né? Eu posso utilizar spread de crédito. Então, eu tenho onde checar essas informações. O usuário da informação tem onde checar essas informações. Só que não são preços daquele ativo cotado em mercado. E o nível 3
Itens não observáveis, são as técnicas de avaliação, né? Uma delas eu coloco aqui o fluxo de caixa descontado. Lembre-se, com premissas que seriam utilizadas pelo investidor na precificação dos seus ativos. Tá? Se eu fosse colocar um processozinho aqui para vocês, a gente ia entender o seguinte. Eu como avaliador, eu como gestor, ou como auditor independente, na hora de avaliar no checklist, saber se ele usou o método mais adequado, eu faria a primeira pergunta. Bem, quais são os ativos e passivos envolvidos? Porque cada ativo e passivo envolvido, a qualificação dele está qualificado em determinada norma específica. Faria outra pergunta. A avaliação será de um bem individual ou será de uma unidade geradora de caixa? E o segundo ponto. Faremos avaliar esses ativos são financeiros ou ativos não financeiros? Então, se eles são não financeiros, que normalmente os ativos financeiros eles são observáveis, né? Os ativos financeiros eles são observáveis. E aí, os ativos não financeiros normalmente os ativos não financeiros, existem outras situações que nós temos que observar melhor, né? Por exemplo, num determinado ativo, a localização, então existem alguns pressupostos, a localização, a condição que está aquele ativo, restrições legais, ou seja, se eu estou aqui avaliando um bem que ele está na via marítima, então ele tem algumas restrições em termos com aquele determinado bem de reforma, né? Ou até mesmo se faz parte do patrimônio histórico de determinada entidade, que eu não posso mexer na estrutura, né? Já que ele é tombado pelo patrimônio histórico. Então, isso já influencia no preço, mas não deixarei nunca de avaliar se esse ativo tem viabilidade de geração de fluxo de caixa futuro, até para entender a dinâmica dos seus fluxos de caixa. Por fim, identificando os ativos, a sua característica, se for ativos não financeiros, alguns pressupostos que vão influenciar na sua mensuração, eu vou lá e vou buscar a técnica de avaliação mais adequada. E aí, mercado, custo e receita. Mercado dos preços que eu observo lá no mercado, que eu consigo observar no mercado. Custo, né, a técnica, o modelo lá de custo de reposição. E receitas são as avaliações dos fluxos de caixa futuro trazido a valor presente dentro do exemplo do fluxo de caixa descontado. Sempre com a premissa, se eu tiver naquele ativo um mercado ativo, eu vou utilizar a cotação a mercado. Vou utilizar o nível 1. Ok, gente? Então, fica tranquilo em relação antes, era uma situação, ninguém sabia se era custo atribuído, tal, ficava um pouco confuso, não é? E esse CPC não, ele deixa bem claro, não é? Determinados CPCs, eles talvez não tenham a devida orientação, e com o surgimento do CPC 46, eles passaram a ter uma aplicabilidade melhor, mais adequada naquela mensuração, naquelas normas que permitem permitem-se que seus ativos sejam avaliados a valor de mercado, né, ou a valor justo. Ok? E aí, eu começo a dizer para vocês, não há regra definindo qual a técnica deve ser usada. Existem premissas. Regra não, até porque o nosso ordenamento contábil aqui, ele não é regrativo. Ele é a nossa estrutura conceitual é baseado em teoria. Então não existe engessamento. Então não há uma regra definida, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, de forma nenhuma. Você tem aqui direcionamentos. Você tem aqui orientações. Você tem aqui premissas, né? Como a gente colou. E qual seria a premissa? Optar sempre a alta prioridade na avaliação a valor justo de um determinado ativo que seja com o nível 1. Exceto quando um determinado pronunciamento exige a mensuração a outro tipo de valor justo. A seleção da técnica mais apropriada depende dos dados disponíveis. Se as pessoas sempre falam assim, não, então
pelo o CPC, e realmente os dados mais observáveis, que tem um valor maior de confirmação, de credibilidade, e atende mais ao conceito de valor justo, são os dados que eu coto ali no mercado principal. Mas você nem sempre tem mercado principal para fazer, nem tem preços cotados em mercados para você avaliar o valor justo dos seus ativos. Então, uma outra premissa é que depende dos dados que você tem na mão. Então, se você não tem mercado, não tem mercado daquele determinado ativo, automaticamente você vai ter outras situações, outras condições, outras abordagens estabelecidas pela norma para fazer essa utilização. Tá? Então, primeiro, não há regra definida qual é a técnica que deve ser usada. Tá? A seleção da técnica mais apropriada depende dos dados disponíveis. A aplicação da técnica de avaliação deve ser feita de forma consistente ao longo dos exercícios. Ou seja, eu tenho que ter uma uniformidade, né, dentro do padrão, mas isso não quer dizer que no ano subsequente eu fiz avaliação esse ano no nível 3 e no ano subsequente eu passo a ter uma cotação de mercado desse ativo, eu passo a ter um mercado principal para esse ativo. Então, se eu passo a ter um mercado principal para esse ativo, eu posso mudar a minha mensuração? Claro que posso mudar a minha mensuração. Eu devo mudar a minha mensuração, haja vista que dentro da linha de prioridade, eu tenho que dar minha alta prioridade para preços cotados em mercados. E quando você faz isso, você vai fazer uma mudança de estimativa, né? E quando você muda a estimativa, aí eu tenho que olhar para o CPC 23, né? Mudança de estimativa. Ela não é retrospectiva. Ela é agora, no resultado. Então, eu sei que esses impactos dessas alterações da mensuração, na mudança na estimativa, ela vai para frente, do resultado para frente. Então, isso já vai me gerar muito acruz em relação a essa mudança, né? Então, eu tenho que observar o CPC 23, né, em relação às mudanças de estimativa contábil. E qual é a técnica de avaliação mais apropriada? Paz, outra premissa. É a que maximiza o uso de dados relevantes observáveis. Tá? Então, aqui a gente está falando, às vezes eu dei exemplo apenas de bens ou de unidades geradoras de caixa. Mas vamos fazer uma coisa muito mais complexa, a combinação de negócio. A combinação de negócio, eu me deparo ali com um balanço de determinação, como fala na lei, né? Esse balanço de determinação diz que, na verdade, é determinar o valor justo dos meus ativos e passivos. E nesse balanço de determinação, eu tenho vários ativos e vários passivos, a qual essa norma me direciona como eu deva avaliar valor justo cada ativo e cada passivo que eu tenho. Dentro dessas premissas, eu vou utilizar, a melhor técnica que eu vou utilizar é que vai maximizar o uso dos dados mais relevantes observáveis. Quanto mais observável for a avaliação dos meus ativos, com base em avaliação de dados observáveis, mais credibilidade eu tenho para o usuário, tá? E aquela que minimiza o uso de dados não observáveis. De preferência, ou seja, a melhor técnica a ser utilizada é aquela que maximiza, né, os dados relevantes observáveis. Só um case aqui para nós, para que a gente, depois de tanta teoria, a gente veja como é essa mensuração na prática. Na verdade, aqui eu vou misturar agora com o CPC 48, né? Que é a mensuração dos instrumentos financeiros. E a gente trouxe aqui um exemplo. A empresa adquiriu à vista títulos do governo, letra do Tesouro Nacional, título da dívida pública, externa, etc. E ela fez essa aquisição em 30 de abril de X1, por 40 mil, com renda mensal de 120 e o vencimento em 30 de abril de X4. Comprou em X1 e o vencimento é em 30 de abril de X4. Então aí nós estamos nos deparando com um título de longo prazo, né? De longo prazo. Que esse título ele rende juros, né? Porque é uma dívida do governo e ele está lhe pagando juros por esse recurso que você emprestou a ele. Só que esse título ele é cotado em mercado. E aí você teve a seguinte informação: os gestores da empresa, quando compraram esse título, têm a intenção de vender esses títulos em X3.
E o seu valor de mercado em 31 de dezembro de X1 é de 44 mil. Ou seja, é um título de longo prazo, porque o vencimento dele, o governo só vou resgatar esse título aí em X4, ele só vai me pagar em X4. Só que eu, automaticamente, já comprei com a intenção de realizar, de vender antes do seu vencimento. Então, lá no CPC 48, nós temos a avaliação a custo amortizado, a avaliação a valor justo no resultado e a avaliação a valor justo em resultados abrangentes. Quais são os títulos que se enquadrariam no que nós queremos aqui é o valor justo. No valor justo que é registrado no resultado do período. São aqueles títulos que a empresa tem intenção de vender, dentro já está disponível ali para venda, na verdade. Tem a intenção de vender quando surgir uma oportunidade. Tá? Então ele é avaliado a valor justo, só que a contraprestação é no resultado. E que seriam os títulos que são avaliados a valor justo, só que não no resultado, e sim no resultado abrangente, lá no patrimônio líquido. São normalmente aqueles títulos de longo prazo que a empresa tem intenção de vender antes do vencimento do título. Tá? Que no caso é esse caso aqui. Então, só resumindo, 30/4 houve aquisição, o rendimento que será pago é R$ 120 por mês. Em 31/12 de X1, o valor de mercado principal é de 44, porque é o primeiro ano que eu vou fazer a avaliação, né, no fechamento do balanço, a avaliação dele a valor justo. E em X3 é que há a intenção de venda. E em 30/4 de X4, o vencimento do título. Tendo esse entendimento, ele é um título, para mim, avaliado a valor justo, só que em outros resultados abrangentes. Então, pela aquisição, débito lá de investimentos financeiros, como a nossa intenção é de realizá-lo, mas não no curto e sim no longo prazo, vai estar classificado lá no realizável a longo prazo, e crédito de banco na aquisição. Pelo rendimento dos 8 meses, R$ 960, débito lá mês a mês, né, de 120, débito lá de investimentos financeiros e crédito, receita no resultado, porque realmente isso aqui já é resultado, já é um ganho, já ocorreu. Agora eu vou fazer o ajuste a valor justo. E como é que eu faço isso? Simples. Quanto é que a cotação dele no primeiro ano que eu vou fazer a minha avaliação a valor justo, em 31/12 de X1? Ele foi cotado no mercado de 44 mil. Lá na conta já tem 40 mil pela aquisição. Lá na conta já tem 960 pela rendimento de aplicação financeira. Se eu pego 40, diminuo do que já tinha, automaticamente eu vou ter um ajuste a valor justo de 3.040 para chegar nos 44. Então eu debito lá investimentos financeiros de 3.040 e credito outros resultados abrangentes lá no PL. E por que está no PL, Fábio? Por que não foi para o resultado? Porque não houve a realização financeira desse bem. Se a gente jogasse no resultado, haveria um impacto da avaliação a valor justo nos dividendos. E pela questão também da própria competência em si, não houve a realização dessa receita especificamente. Por isso ele é jogado em outros resultados abrangentes. Na verdade, ele é jogado em uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial dentro do grupo outros resultados abrangentes. E a norma fala também que quando eu avaliar valor justo, eu já tenho que tirar o efeito tributário. Só que esse efeito tributário dá-se-á apenas quando, ou seja, a questão da obrigação do pagamento dá-se-á apenas no mês subsequente, efetivamente, que eu fizer a realização do meu investimento, né? Do meu investimento. Contudo, eu só pretendo realizá-lo no longo prazo. Mas, se você prestar atenção, ele já tendo o conceito de passivo. Então, eu tenho que registrar esse passivo. Então, o que é que eu faço? Dou baixa, na verdade, não dou baixa, eu debito uma conta, também tributos diferidos, redutora da conta do grupo outros resultados abrangentes, e credito uma obrigação passivo não circulante de tributos diferidos. Diferidos por quê? Diferir significa postergar, colocar para frente. Ou seja, a cobrança desse tributo, ele não é uma obrigação corrente, não. Ele só será cobrado no momento que ocorrer o fato gerador. E quando é que ocorre o fato gerador? É aumento na realização, na venda daquele determinado ativo financeiro.
Ok, gente? Eu espero que esse exemplo tenha ficado claro para vocês em relação a como ocorre na prática no registro contábil de ativos mensurados a valor justo. E essa norma também trouxe, como está lá no objetivo dela, as divulgações necessárias para o usuário, para que ele compreenda como foi que a administração, qual foi o método que a administração escolheu para a avaliação desses ativos e passivos a valor justo. Então, segundo a norma, a entidade deve divulgar informações que permitam ao usuário avaliar os impactos no resultado do período, como, por exemplo, total dos ganhos e total das perdas em relação a essas avaliações. Auxiliar o usuário na compreensão dos efeitos da aplicação a valor justo, ou seja, eu tenho que divulgar quais foram as técnicas de mensuração que foram utilizadas, quais foram os inputs que foram utilizados para determinados ativos. Então, assim, o usuário ele necessita saber o que foi que você utilizou, quais foram as metodologias, aonde você buscou essas informações, quais foram as técnicas que você utilizou para a mensuração dos ativos que foram avaliados a valor justo. Então, ó, o nível de detalhamento, né, o valor justo, qual foi a data de divulgação especificamente, para que realmente o usuário possa fazer essa checagem, dizer qual foi o nível de hierarquia que você utilizou, qual foi a técnica de valuation que você utilizou também, informações quando você transfere de um ano para o outro para a questão da mudança da estimativa, saiu esse investimento aqui, esse ativo aqui estava no nível 3 no ano passado, ele agora está no nível 1 esse ano. Então essa informação também deve ser divulgada. E requisitos específicos para o nível 3. Na verdade, essas premissas que foram utilizadas no cálculo do valuation. Tá? Qual foram as premissas, qual foi a taxa de perpetuidade que você colocou, quem foram os avaliadores, se realmente o investidor quer saber se esse avaliador ele tem competência, tem credibilidade, já fez outras avaliações, quanto tempo essa empresa está no mercado. Então, tudo isso são informações úteis para o usuário, para os investidores realmente fazer a sua avaliação das demonstrações financeiras e principalmente o impacto que o valor justo exerce sobre essas demonstrações financeiras. Considerações finais, gente. Valor justo não necessariamente é valor de mercado, como a gente viu ao longo dessa nossa aula. É uma forma de mensuração baseada em premissas de participantes do mercado e não da própria empresa. Valor justo não é valor realizável. A técnica de avaliação vai depender da existência ou não de informações, o que, gente? Observáveis. 3 níveis de valor justo: preço cotado em mercado, outros itens observados e itens não observados. Então, eu queria agradecer a vocês pela paciência, né? De ter nos recebido hoje aqui, né, na telinha de vocês, peço desculpa se eu não consegui ser tão compreensível nesse pouco tempo que a gente tinha para discutir, mas como eu disse, não se esgotam, né? E o objetivo aqui não foi esgotar o tema, não. Na verdade, o objetivo aqui foi já subir alguns conceitos para a nossa mente, para que quando nós possamos fazer uma pesquisa mais aprofundada, nós tenhamos a capacidade e a condição de fazer uma leitura mais adequada da norma, né? E a sua aplicação, consequentemente. Então, gente, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e mais uma vez agradeço ao Instituto, esse conceituado Instituto que nos fez o convite. Grande abraço.